Agora no Repórter MT eu recebo Emanuele Calgaro, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista, formada pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que no Brasil tem cerca de 23 anos esse estudo e claro, já vem sendo estudado em outros países há mais tempo, mas é algo ainda novo em que existem muitas dúvidas a respeito. Emanuele, como você se interessou pela psicoterapia reencarnacionista? O que ela vem modificar na sua vida e isso se tornou também uma maneira de ajudar o outro? Então, nós costumamos dizer que quando temos algum problema, resolvemos pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor e nessa busca tive acesso ao curso que tem duração de 2 anos, né? O curso de formação em psicoterapia. E aí é uma oportunidade de você trabalhar a reforma íntima. E assim foi. Você chega com uma expectativa e depois a coisa vai se transformando, sendo muito mais profunda do que se realmente tem consciência. É ligada ao kardecismo, ao espiritismo? É um misto de tudo, porque é ligada à espiritualidade, na verdade, né? O desenvolvimento da sua espiritualidade. Então não é algo religioso, não é uma religião. É ligado a uma ciência que traz também ferramentas da psicologia. Exatamente. É uma nova escola psicológica onde a reencarnação é o foco. Nós utilizamos a regressão a vidas passadas como um instrumento, né? E nessas regressões conseguimos acessar traumas, fobias, depressões, medos e conseguimos auxiliar a pessoa no desligamento dessas situações. Eu percebo que na atualidade essa área da psicologia e desse entendimento, dessa busca pelo autoconhecimento, porque é uma busca pelo autoconhecimento, sim, ele vem caminhando e se desenvolvendo, evoluindo de muitas maneiras. Então eu já tive oportunidades, por exemplo, de entrevistar fisioterapeuta que faz leitura biológica, então a partir do toque no corpo consegue encontrar, datar momentos de conflitos que determinaram aquela lesão ou aquela indicação ali muscular, corporal. A constelação familiar também traz você, a partir de memórias, a outras existências de avós, de pais, de mães. Então, que a partir de memórias, né, de relatos, você vai se entendendo e percebendo por que age de tal maneira. No caso da reencarnacionista, você vai para outras vidas que você perpassou e traz isso consigo até hoje. Então, é uma maneira de um autoconhecimento profundo em que, ao me ver em determinadas situações, o que hoje me acontece faz mais sentido? Com certeza, porque assim, nós temos inclusive uma outra visão sobre a nossa infância, porque a psicologia tradicional geralmente nos analisa do nosso nascimento, né, ao andar da nossa vida, e nós acreditamos no quê? Que nós nascemos uma vez e viemos ao longo do tempo reencarnando. E aí nessas reencarnações temos históricos com pessoas, com situações que são coisas que a gente vem carregando ao longo de toda a nossa vida, associadas à nossa personalidade congênita, que são todos os reflexos, os nossos reflexos, como eu reajo diante de tal situação, como eu vou agir diante de tal situação. Então, nos desligamentos que são feitos nas regressões, você vai se livrando dessas bagagens desnecessárias. E aí consigo evoluir? Com certeza, a vida vai ficando mais leve, né? Manu, quando eu venho, claro, todas as perguntas que eu estou lhe fazendo e sempre com respostas a partir da ciência, dos estudos, claro. Então aqui nada é achismo, é tudo voltado muito para pesquisa, para estudo. Até contei para ela que eu me deparei com um estudo sobre Pestalozzi, que era protestante, neto de protestante, que teve como discípulo Allan Kardec, o pai do espiritismo. Ou seja, ele foi o maior divulgador da pedagogia, da afetividade de Pestalozzi, um protestante que teve como seu discípulo um espírita e que o ajudou também a entender tudo isso. Então, é algo que é muito voltado para a ciência, para estudo mesmo. E aí quando eu penso nas outras vidas que eu tive, a cada momento, existe esse estudo que diz que quando eu venho, eu tenho, eu decido
Ou é algo determinado? Não, Ana, você vai viver tal e tal lugar. Ou eu participo desse processo de como vai ser minha vida, para que nessa vida eu tenha uma missão, todos têm uma missão, sim, e eu posso cumprir essa missão, e também pode acontecer de eu sair do meu caminho e sim, não cumprir. Sim, exatamente. Uma das ferramentas da psicoterapia também é nesse reencontro consigo mesmo, no desligamento dessas situações, você se aproximar do que nós chamamos de plano divino, que é exatamente o que vim fazer na Terra, qual é a minha função aqui. E se colocando nesse plano divino, tudo flui. Você é auxiliado a seguir o caminho pela espiritualidade que você veio cumprir. Todos nós vêm para a Terra, né? Todos nós viemos para a Terra para seguir o bem? Com certeza. Viemos evoluindo, porque muitos de nós que hoje estão aqui também viveram na sombra em encarnações recentes, né? E é justamente isso. A Terra, o nosso teste são provas e expiações. Se estamos aqui é justamente para sanar e evoluir essas tendências. Nós sempre voltamos tendo ao nosso redor pessoas coincidentemente que nos aparecem, ou a gente volta pensando, ou volta para aquele núcleo que nos acompanha desde o nosso primeiro nascimento. No plano espiritual não existe coincidência. As pessoas que hoje batem a nossa porta, ou que convivem conosco, já estiveram conosco em encarnações recentes. E aquelas que são super difíceis, mesmo assim, é o nosso desafio. Então, a gente precisa encontrar o amor e o perdão com as pessoas com quem mais temos atrito. Exatamente, nós chamamos de gatilhos. São pessoas que vêm para mostrar as nossas inferioridades, as nossas tendências. E aí, em vibração com tem aquela frase, né? Você me tira o que é de pior. Ela te tira do sério. É aquela pessoa que te desestabiliza de alguma forma. Assim como também pessoas às quais nós nos sentimos muito bem, vêm para nos mostrar as nossas qualidades. Então é necessário esse equilíbrio. E o ideal é que consigamos evoluir a ponto de estabilizar tudo isso. Com certeza, um equilíbrio, o caminho do meio. Eu resolvo quando eu faço as pazes com quem mais me machuca? Exatamente. Ai, que desafio, mano. É isso, mas é por aí. Quando a gente tem essa oportunidade, né, desse reencontro e de lapidar toda esse conflito, existe o vilão e o mocinho? Não existe o vilão e o mocinho. Isso é uma das coisas que a gente vê quando a pessoa deita para regredir. Ela consegue, digamos, não necessariamente reviver, mas visualizar novamente aquela situação. Então você às vezes passou boa parte da sua vida se sentindo injustiçado porque fulano lhe fez tal coisa, uma dor que é muito profunda e tal, não sei lidar com isso. Nesse momento você se reencontra, consegue visualizar toda a situação num todo e observa que na verdade a sua atitude em relação a ela e a atitude dela em relação a você teve um equilíbrio, ação e reação. Você fez alguma coisa a qual desencadeou aquilo ou ela também. E aí existe um equilíbrio das duas atitudes. E o peso disso tudo se dissolve, porque é compreendido. A compreensão faz dissolver. Com certeza. Que é o perdão, na verdade, né? E não me trazer culpa. Com certeza. Então, por exemplo, eu volto e percebo que eu machuquei muito alguém que hoje me machuca. Sim. Então, a minha dúvida, assim, até antes da entrevista eu perguntei isso para a Manu, por isso estou repetindo, era perceber que eu tinha machucado alguém que hoje eu me machuco e voltar com a culpa de ter feito isso e achando que eu mereço passar por isso. Não, nós viemos para ser felizes. Isso nós somos centelhas divinas de Deus. Não tem motivo para punição, não existe isso. Então, o que existe é ação e reação diante de algumas situações, mas o peso disso é diminuído quando você revê a situação e isso é compreendido. E aí é importante observar também as nossas tendências, porque se agimos assim é porque nas encarnações passadas viemos agindo da mesma forma e repetindo os mesmos erros. O que a psicoterapia faz com os desligamentos é permitir que a gente não precise mais repetir esse modelo, sabendo que ele dá errado. Então eu tenho a oportunidade de rever esses comportamentos.
quando eu tenho acesso a eles, quando eu fico presente com eles. Porque você revendo, traz a nível consciente e consegue resolver. E aí quando eu estou nesse processo, eu estou num nível, né, nesse plano espiritual, eu estou além do meu ego, do meu corpo físico, do que me vai me chamando para as coisas que não são legais, né, para os sentimentos ruins. Essa técnica, a psicoterapia, que inclusive foi recebida por Mauro Cuítico, que é o criador do método. Hoje nós temos a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Que é reconhecida, né, como ciência. Sim. No Brasil, nós estamos em todos os estados, agora implantando no Distrito Federal também, e algumas cidades do exterior. Uma das ferramentas é a aproximação da versão espírito, que é o que nós somos enquanto essência. Porque a versão persona é o nosso ego. E a ilusão das cascas, exatamente. É a Ana que está aqui. Exatamente. Nós costumamos dizer, estou Ana, estou Emanuele, porque nessa encarnação nós estamos assim. Mas o que é essência, o que permanece, é a nossa versão espírito. A sessão de psicoterapia, né, reencarnacionista. Então eu vou para o espaço, né, eu deito, e aí você, né, como uma psicoterapeuta, né, habilitada para isso, vai me conduzir por essas viagens. Eu tenho consciência de tudo isso, então eu vou consciente, quando volto eu consigo lembrar de tudo. Momentos muito difíceis que eu não gostaria de ver, eu tenho necessariamente que ver ou não. Isso tudo, existe também muita sensibilidade do anjo da guarda, da espiritualidade ali acompanhando. Então. Porque eu falo muito isso, gente, que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é abrir a caixinha, uma coisa é fechar a caixinha. Então, o profissional realmente habilitado, que estudou para isso, né? Então, nós temos músicas que auxiliam na indução do relaxamento, né? E temos o que nós chamamos de mantra, que é um texto que é lido, que auxilia também nessa indução ao relaxamento. Mas a pessoa permanece consciente e o psicoterapeuta, ele fica auxiliando o trabalho dos mentores, que pode ser um anjo de guarda ou como é reconhecido por cada pessoa em sua religião ou no seu repertório, né? A pessoa deita, fica consciente, mas começa a ver num telão mental toda a sua história, o que é necessário ver. O que é necessário ver. Então, para cada um é de um jeito. Alguns voltam mais vidas, outras muito mais, outras menos. Com certeza. E é respeitada a lei do esquecimento, Ana, que é muito importante, porque assim, se um curioso vai deitar porque quer saber se foi rei ou rainha numa outra encarnação, isso não vai trazer nada que acrescente na reforma íntima dele, na evolução dele aqui na Terra, nesse momento, isso não é mostrado. Os mentores vão mostrar apenas o que é necessário para que ele possa se melhorar nessa encarnação, na sua reforma íntima. Então, a psicoterapia reencarnacionista vem para auxiliar o indivíduo, a pessoa, a viver em paz e feliz. A busca da felicidade, o entendimento, a compreensão. Com certeza. Vícios. Também Vícios é algo que pode ser tratado a partir da psicoterapia reencarnacionista. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que bebem e aí eles começam a beber e não entendem porque não conseguem parar e aí fala mais forte do que eu. Sim. Temos então um conteúdo de vidas passadas que pode existir aí, onde em outras encarnações ele já teve o vício e traz consigo as tendências. E também, como uma escola reencarnacionista, nós acreditamos em espíritos que possam estar acompanhando essa pessoa que tem essa mesma tendência. E aí, deitando um paciente desse, nós não chamamos de paciente, chamamos de pessoa até mesmo porque somos todos iguais e estamos no mesmo período de evolução, né? Se ela deita, o psicoterapeuta observa algumas coisas que ela está tendo, por exemplo, dificuldade em regredir. Ela está ali com alguns sinais de regressão, mas não vai profundamente. Às vezes um irmãozinho desse pode estar acompanhando essa pessoa, impedindo que ela consiga deitar e acessar a sua história. Então nós indicamos um tratamento primeiro num centro espírita ou na sua própria igreja, onde ela vai se sentir bem, que possa ser encaminhado esse irmão para que depois ela possa ser tratada. Uma outra ferramenta que nós temos também na psicoterapia, que é muito interessante, são as RADs, que são as regressões à distância.
Eu estou com uma pessoa, por exemplo, internada no hospital há muito tempo, ela não tem condições de ir ao meu consultório deitar. Eu consigo fazer com que alguém deite para ela e consiga acessar os arquivos que são necessários para auxiliá-la. Isso, obviamente, com permissão dessa pessoa, com permissão dos mentores, mas esse trabalho também pode ser feito e tem surtido muito efeito, por exemplo, com pessoas que são deficientes físicas ou mesmo deficientes mentais, ou que têm paralisia cerebral, ou que apresentam algum outro distúrbio que são identificados hoje em dia como loucura. Essas pessoas, colocamos pessoas para deitar no lugar delas e conseguimos auxiliar no tratamento. Porque nós estamos todos muito ligados, né, na espiritualidade, na conexão mental, do espiritual mesmo. Sim. A gente acreditar que isso aqui é o que há é muito pouco, né? É uma casca. É só uma casca. Mas ainda existe muito tabu e desconhecimento, Manu, sobre esse assunto. Porque a gente sabe que o Brasil é um país que tem muito forte a questão da espiritualidade, né? A gente tem aqui as religiões, né, de várias vertentes, né? Seja o católico, o espírita, o evangélico mesmo, mas... E aí, muitas vezes eu vejo manifestações muito parecidas em todas elas, mas com a bênção de um, aí um outro, tirando o espírito ruim do corpo, tá lá gritando em cima da pessoa. Tá outro lá benzendo. O outro tá lá passe. Ou seja, na minha visão, é como se eu visse a mesma coisa, mas sendo manifestada de maneiras diferentes, porque faz sentido para cada um, com muito respeito, claro, para cada uma delas. Com certeza. Mas sempre com o mesmo objetivo, de purificar aquela alma. Diferentes caminhos para se chegar ao mesmo fim. E isso tem ficado muito mais latente nesses últimos tempos. Pessoas de outras religiões também buscando a psicoterapia reencarnacionista sem necessariamente serem espíritas. Sim, e os limites, o sectarismo está sendo dissolvido. E isso é uma das coisas que a gente observa na nossa escola, que não necessariamente os nossos pacientes ou as pessoas que nos procuram para tratamento não são exclusivamente espíritas. Nós temos pessoas de todas as religiões porque elas têm compreendido e visto não só a psicoterapia como um tratamento, mas não tendo essas barreiras espirituais, né? Sim. E isso também não significa que ela vai mudar de religião a partir de que passou por aquela experiência, porque ela faz sentido, né? Hoje identifica-se com aquela determinada igreja. Com certeza. E aí pessoas nos procuram para tratar situações pontuais, né? Como alguma doença ou alguma coisa que está incomodando, e outras pessoas nos procuram mesmo para a psicoterapia como reforma íntima, que é uma coisa que vai nos acompanhando para a vida toda, porque resolvo questões e outras aparecem porque nós vivemos cíclico, né? Sempre de forma cíclica. Você, a Manuele, eu a conheço há muito tempo, né? Eu brinco com ela que são 18 anos que eu a conheço, eu acho que isso, porque eu trabalho na Secretaria de Cultura e ela tem uma afinidade com as artes muito grande. Então ela é pintora, eu já a vi pintando, desenhando, em cena, atriz, né? Escrevendo, tatuando. Então sempre teve uma sensibilidade muito grande com as artes. A arte também te trouxe mais sensibilidade espiritual? Te fez assim ter esse olhar diferenciado para o outro, para si mesmo? A espiritualidade me trouxe mais sensibilidade artística. A espiritualidade veio antes da sensibilidade artística? Com certeza, sim. Desde pequena você já sentia essa vocação, você percebia? Muito, assim, eu tomei consciência da minha vida espiritual, da mediunidade com 9 anos, mas antes disso já acontecia. E se reconhecer como médium é bastante complicado. É complexo, né? Até você compreender o que é que está acontecendo com você e como lidar com isso, né? Mas hoje eu percebo que o cuidado com a minha vida espiritual é o que starta todo o restante. Hoje eu cuido da minha vida espiritual e o restante só vem. E até porque é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É muito grande, né? E aí o cuidado com as pessoas é muito grande, porque você acessa portas, né? Você abre janelinhas, como você bem colocou, exatamente. E se colocar no lugar do outro, enquanto seres espirituais que somos, irmãos de jornada, o que é mais importante, porque estamos todos na mesma situação.
é o que mais nos auxilia a compreender tudo isso e tratar essas questões amorosamente sempre, acolher, o que é mais importante. Acolher e amar para poder auxiliar, caso contrário é ego. E é o desafio maior, né, Com gente? certeza. É amar o outro, e quanto mais, porque é fácil amar aquele que te faz bem. O desafio é amar aquele que te machuca. Por meio da psicoterapia reencarnacionista, eu posso alcançar, a pessoa pode alcançar isso. Claro. Amar quem lhe machuca. Claro. É um trabalho de e que não reforma significa íntima. viver junto com ela, mas Não. compreender para evoluir. Claro. E observar sempre que se aquela pessoa bateu a sua porta, ela tem alguma coisa a ver com você e ela é um gatilho que está mostrando quais as suas tendências que têm que ser melhoradas. E quem se cura também reflete no entorno. Sempre. A pessoa que busca a psicoterapia pensando que vai trabalhar só para si mesmo, que vai se curar, se cura, cura o seu entorno, auxilia o psicoterapeuta, inclusive, porque isso sempre acontece. Nós costumamos dizer que é o paciente que nos escolhe, a pessoa que nos escolhe, e aquela pessoa que vem e deita sempre trata de questões que têm a ver comigo também, para que eu possa me melhorar. E assim todo o entorno é melhorado. São gerações e gerações, mais ou menos como na constelação, que são saradas, curadas, libertadas. E isso reflete no mundo melhor. Com certeza. Emanuele Calgaro, minha entrevistada de hoje.